Olá, boa noite. Olá, bem-vindos para mais um direto. Olá, Maria. Vou aceitar o teu pedido. Olá, Maria João. E para as minhas sobrinhas. Olá, Sofia. Sejam bem-vindos. Olá, Olá, Maria. Fiona, boa noite. Deixa só ajeitar isto um bocadinho. Então, como é que tu estás? Ai, eu estou fantástica, maravilhosa. Então, e tu? Também, cheia de calor. Aqui também. Sabes que nós aqui estamos ao lado do sol. É de 40 graus para cima. Eu sei, a Até para primeira paragem, conta. a primeira paragem depois do sol, eu sei, aqui está quase. Bem, Então, pronta para mais um direto? vamos embora. Muito grata pelo teu convite. Vamos aqui falar de um tema super, super Super. curioso, super quente, porque as pessoas têm muitas questões acerca dos medos e mitos e que às vezes realmente as faz não recorrer à técnica. Vamos desmistificar isso tudo, Fiona. É isso mesmo. Então, olha, tu já disseste o tema, eu ainda não tinha dito. Desculpa. Então, o tema hoje é exatamente o que estava no cartaz no post do direto, medos e mitos, e vamos desconstruir as objeções que as pessoas possam ter e que as possam afastar, exatamente como tu disseste, do acompanhamento terapêutico com hipnose, da utilização desta técnica tão interessante e tão transformadora. Então, Maria, eu vou-te pedir para te apresentares outra vez, apesar Ok, de vamos embora. esta já ser a nossa terceira live, mas há sempre Nós gente apresentamos. nova. Nós apresentamos, é isso mesmo. Então, Uhum. o meu nome é Maria de Sacramento Santos, eu sou hipnoterapeuta, sou colega da Fiona, faço clínica em Elvas, em Évora e em Lisboa. E desde a nossa última live eu tenho estado a impulsionar a parte online, sabes, Fiona, que tu acabaste por puxar por mim Sim. também nesse Eu nem sentido. no outro dia me lembrei disso, que tu, muita gente era reticente, seja em hipnoterapia, seja em consultas de psicologia, e hoje em dia, um pouco por causa do Covid, não é? Ou bastante por causa do Covid, já é uma coisa muito mais, um formato muito mais aceito, muito mais utilizado, e fico muito feliz que tu consigas chegar também a outras pessoas que não conseguem ir às consultas presenciais. Exatamente, eu acho que é mesmo esse o grande potencial. Então, também estou na parte empresarial, com a parte da gestão emocional. Pronto, tem havido aqui algumas novidades desde a nossa última live, é verdade. Vamos evoluindo, não é, Fiona? Vamos evoluindo. Pronto. Então, dizer isso, também tenho uma página onde poderão consultar todo o trabalho que eu faço, ter informações de contactos e também outros conteúdos que eu produzo gratuitamente e que estão na parte do blog. A página é o www.mariasacramentosantos.pt. Depois vai ficar nas gravações, vai ficar aí assim os links todos. Uhum. E pronto, e gosto muito de dizer aquela frase que eu adotei como slogan, que é se precisar, peça ajuda, porque eu acho que isto é fantástico. Uhum. Há aqui um princípio inerente que é o reconhecer que se precisa de ajuda, e isso é normal. E depois o segundo que é dar esse passo. E fico muito feliz e muito grata por me teres feito este convite, Fiona, porque assim entre as duas podemos divulgar mais esta fantástica técnica e as pessoas também ficam a saber que podem contar connosco para se precisarem Uhum. nos pedirem ajuda. Lá está. Uhum. Exatamente. Então, é um privilégio poder compartilhar contigo a live e aprender mais contigo e perceber como é que tu trabalhas, te relacionas não só com a terapia, mas também com as pessoas, porque eu sinto sempre um bocadinho muito grande das pessoas que te acompanham, ou seja, percebe-se claramente que és uma profissional que acompanha muita gente e que ajuda muita gente e que toca a vida das pessoas
que precisam, não é? Que vão ter contigo. E por um lado é esse privilégio e por outro lado é muito bom estarmos as duas a caminhar no mundo online, no mundo das lives, e Isso, fico muito feliz porque tu foste a primeira pessoa em quem eu pensei logo quando eu começar com as minhas lives, é Maria. Mas grata. tu embarcaste na aventura. Vamos Sim. embora. Então, olha, eu vou fazer uma apresentação também muito rápida da minha parte. Meu nome é Fiona Nunes, eu sou hipnoterapeuta, também trabalho com o método Procure Cicatrizes, então eu utilizo a hipnose, a epigenética, a nova medicina germânica e as constelações familiares para ajudar as pessoas nas questões que elas me trazem, sejam sintomas físicos, sejam sintomas emocionais. Eu, por enquanto, faço sessões online, também já estou assim a dar outros passinhos, mas quando, A seu tempo, quando eles forem revelarás. mais, exatamente, quando forem mais concretizados, eu depois partilho. Deixa-me só ler uma coisa, porque a minha sobrinha também está a ver a Ivy e ela diz I wish I could understand, porque ela fala inglês e eu estou a tentar ensinar-lhe português, então qualquer dia ela também vai Ok. entender. Dia deste estar bonita. Beijinho, Ivy. E Beijinho, ai. beijinho, Alex. Maria, olha, então vamos entrar no nosso conteúdo Vamos embora. dos medos e mitos. E eu gostava que tu partilhasses, eu tenho aqui algumas questões para te colocar, mas eu gostava que tu partilhasses da tua experiência aquele receio, aquela pergunta, aquele mito que é mais trazido no teu consultório e que tu falas com as pessoas de forma a desconstruir essa objeção, ou seja, acalmas em relação a essa questão que elas trazem, mas eu vou-te pedir aquela que é a mais comum. Ok, então olha, aquilo que eu observo, Fiona, é que o mito, Então é isso, o mito, qual é o mito? tem a ver justamente com aquilo que se vê na televisão quando se assiste a hipnose de palco como entretenimento. Uhum. Em que as pessoas estão naquele estado que nós sabemos que é o sonambúlico, em que não se recordam nada daquilo que fizeram enquanto estiveram naquele estado. E, portanto, como estão a fazer espetáculo, a esmagadora maioria das vezes o estado não é utilizado de forma digna, não é? Então as pessoas têm sempre aquele medo de quê? De ficar à mercê daquela pessoa que desconhecem, não sabem a idoneidade e o que é que a pessoa vai fazer delas enquanto ela não tiver consciência dela, digamos. E esse para mim é o medo, é o principal. Portanto, a desconstrução consiste no quê? Justamente nessa explicação que nós conhecemos, porque estamos do lado de cá e estamos a lidar com todo o processo como técnicas, não é? Que é que nós sabemos, eu faço sempre a explicação completa, que, portanto, os estados de profundidade hipnótica são similares aos níveis de profundidade do sono biológico. E que aquilo que se vê na hipnose de palco, e há que fazer a distinção que na hipnose de palco estão a fazer espetáculo e nós fazemos terapia, portanto, o que é utilizado na hipnose de palco é o estado sonambúlico. Em termos terapêuticos, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos esse estado principalmente para a modulação da dor, não é? Física, ou a modulação crónica, ou a anestesia. Portanto, anestesia e analgesia. Fundamentalmente são essas duas áreas que nós utilizamos esse nível sonambúlico. Aquilo que nós fazemos, o grosso, como tu estavas a dizer, eu também tenho algumas pessoas, mas são muito poucas, que recorrem para a parte física.
o grosso daquilo que nós fazemos é a modulação emocional. E a modulação emocional, em termos de profundidade, não é tão profunda, que nós pretendemos é um bocadinho mais acima. É quando nós estamos em alfa, que não é um estado de inconsciência como o sonambúlico, é um estado de expansão mental, em que a nossa capacidade de imaginar está mais exacerbada. E explico também que isto é super importante para nós, para o nosso trabalho e para os efeitos que a terapia vai ter na pessoa, porque como a vantagem da hipnoterapia é conseguir falar diretamente com o inconsciente, a maneira que nós temos de comunicar com o inconsciente é justamente através da imaginação. Por isso é que este estado alfa é importante para nós, porque a pessoa não está inconsciente, pelo contrário, a hiperconsciência, a capacidade de imaginar está ampliada. Ao mesmo tempo, o físico está em catalepsia, portanto está tão relaxado que não tem tónus, não é? E então, por isso é que é aconselhável as pessoas estarem numa posição muito relaxada. O sentado assim não é muito aconselhável porque, não é? As pessoas acabam por derreter, parece que derretem, não é? É assim um bocadinho a ideia. Então, eu faço sempre esta explicação. Eu digo sempre, está sempre aqui, não se passa aqui nada que não se aperceba, o que vai sentir é isso. Um relaxamento físico grande, confortável, mas por outro lado, eu vou falando, vou-lhe desenhando cenários, vou contando histórias, e vai estar mergulhado nisso que eu lhe vou sugerindo. E vai ver que a sua capacidade de imaginação, que já é uma capacidade inata em nós, vai estar ainda mais ampliada. E pronto. E até digo, isto às vezes parece um bocadinho de conversa de loucos, mas resulta, como dizia o Alder, resulta. Não é? Mas este para mim é o medo, Fiona. É aquele que eu considero que as pessoas dizem, eu pensei muito, tinha algum receio. Eu digo assim, mas eu não faço mal a ninguém. E não tem nada a ver. Ainda sobre a hipnose de palco. É um pau de dois bicos. Ou seja, por um lado faz publicidade à hipnose, não é? Por um lado é entretenimento e é válido como entretenimento. A questão é que não tem nada a ver com a terapia. Ou seja, aqueles processos são de facto hipnóticos, mas são hipnóticos em pessoas muito específicas, não é? Não é toda a gente que aceita que aceita de tal forma as sugestões que entra naquela história, não é? É muito importante, as pessoas são trabalhadas antes de estar em frente à câmara, que é aquilo que as pessoas não veem, não é? E não sabem, isso é importante. E além disso, sim, não só elas são trabalhadas antes, ou seja, elas já foram hipnotizadas antes, já têm a habituação à voz do hipnotizador, já a conhecem, como são pessoas muito particulares, ou seja, são uma ínfima parte da população com uma sugestionabilidade extremamente alta. Ainda assim, eles não fazem nada que não esteja de acordo com os seus interesses vitais e com os seus princípios éticos. O que eu quero dizer é, se o hipnotizador pedisse qualquer coisa que a colocasse em perigo ou que fosse contra os seus princípios éticos, ainda assim elas teriam o consciente, não é, a intervir, seriam também protegidas pelo inconsciente. Não é como se fossem bonecos, elas às vezes parece que se tornam bonecos, mas o processo é mais profundo, é mais trabalhado, é mais particular do que isso. E então, por um lado, a hipnose é vendida, entre aspas, assim, não é? É publicitada assim, mas depois no consultório não tem nada a ver. Nem sequer é esse o estado pelo menos com o meu trabalho, nem sequer é esse o estado que se requer. O que nós queremos é, como tu estavas a dizer, um estado em que a pessoa está relaxada, um estado em que a mente da pessoa está a funcionar ao nível da imaginação e essa imaginação vai ter influência não só na sua fisiologia, como nas suas emoções. E para nós conseguirmos fazer esse trabalho, a profundidade do transe nem precisa ser grande, ou seja, nem precisa passar do alfa, teta, não precisa passar daí, não precisa ser nada
que E deixa até a porque pessoa nós sabemos que só a capacidade de muito concentração, não é, trabalho. Fiona? Só a capacidade de concentração, nós já sabemos que é super poderosa, tudo aquilo em que nós Sim, focamos sim. muito, não é? A nossa atenção, nós tendemos a tornar aquilo realidade, a somatizar, não é? Começamos logo a sentir o nosso emocional a mexer só pela qualidade dos pensamentos, porque nós também acabamos por fazer esse treino mental, não é? Portanto, é Uhum. justamente isso, essa parte é importante, das pessoas terem essa noção de que para conseguir obter os resultados não é necessário esse estádio. Eu estava-me a recordar das situações em que ele é interessante, porque realmente eu acho que aquilo que tu estavas a dizer, que tem, quando nós pensamos na hipnose de palco, ela divulga a técnica, mas não só, ela faz uma coisa muito interessante, que é despertar as pessoas para o potencial que a mente tem. Porque assim, Uhum. não há Sim. químicos, não é? Aquilo é uma Uhum. técnica, mas o terapeuta, o hipnotizador portanto, é um veículo. Quem faz tudo é o próprio. Então, quando eu olho Uhum. para uma pessoa que, por exemplo, consegue ficar irta entre duas cadeiras, não é? E ela realmente não está nada flexível, é ela própria. Como tu Uhum. dizes, houve ali assim, portanto, um sujeito que aceitou aquela profundidade e ele próprio está a operar essas transformações, essas alterações nele. Então, Uhum. alerta-nos para esse potencial fantástico que a técnica tem, não é? Nós somos facilitadores de autocura, nós sabemos uma técnica, mas depois isto depende de indivíduo para indivíduo, não é? Então, Uhum. quando nós olhamos para a hipnose de palco, devemos também ter esse olhar que tu estavas a dizer, olhar para o que é que aquilo também nos está a querer mostrar de potencial. E eu acho que de facto isso é um grande potencial. Nós temos em nós essa capacidade de fazer. Nós às vezes não sabemos é que a temos, ou não sabemos como, e aí entra a técnica, não é? Aliás, Cá nós estamos. até, nós até utilizamos-la, mas de uma forma inconsciente, porque nós estamos sempre a receber sugestões e a dar sugestões ao nosso inconsciente e a receber do inconsciente. Só que quando nós potenciamos isso de uma forma positiva, é muito mais benéfico para nós, não é? Sem dúvida. Plantar, plantar florzinhas num jardim que nós desejamos para elas brotarem e temos um jardim bonito, é bem mais agradável do que na mesma plantar, porque vai crescer, porque o nosso inconsciente é fértil, não é? Super. Questões que podem ser problemáticas para nós, não é? Podem ser novelos para nós, podem ser pesos, então é Tal e por aí. qual. É Uma coisa. mesmo isso. Esse desconhecimento faz a diferença entre a nossa mente ser o nosso pior inimigo ou o nosso maior aliado. Tal e qual. Uhum, uhum, sim. Olha, eu vou cumprimentar a Vanessa, a minha cunhada, porque acho que é a primeira vez que ela consegue ver uma live minha. Ai, que bom! Bem-vinda, Então, eu Vanessa. fico muito Bem-vinda, feliz. cunhada. Então, aquilo que tu estás a falar lembrou-me de uma história. Eu, quando fui fazer uma formação ao Porto, na clínica do Dr. Alberto, eu fiquei num local partilhado com outras pessoas. Então, quando eu voltava da formação, elas ficaram a saber que eu era hipnoterapeuta e que estava a fazer aquela formação. Então, eu achei muito curioso quando elas me disseram assim: não olhes para mim, por favor, não olhes para E mim. isso acontece. Isso também acontece, é verdade. É. Como se fosse um dom que nós temos de hipnotizar só pelo olhar, só pela É verdade, é presença, verdade. e isso vem ao encontro daquilo que tu estavas a dizer. E uma das coisas que eu achei muito fascinante quando comecei a aprender sobre esta técnica, que é, no fundo, no fundo, no fundo, é sempre auto-hipnose. Ou seja, é a pessoa que se coloca naquele estado, é a pessoa que segue as sugestões, é a pessoa que imagina e entra em ação dentro da imaginação, é a pessoa que se concentra, que confia em nós, não é? Para fazer um processo interno dela. E então, isso acho bastante interessante, essa responsabilidade partilhada, saber que nós temos os nossos 50%, sabemos a técnica, sabemos o que é que podemos trabalhar, mas sem a pessoa
sem a vontade da pessoa, sem a disponibilidade da pessoa, nada acontece. E o sucesso da pessoa é o nosso sucesso, não é? E então gostava de partilhar esta história porque achei muito giro. É verdade. Isso em contexto informal, não é? Portanto, fora de gabinete, fora das clínicas, não é? Sim, foi. E às vezes também há pessoas que me dizem assim, ai, isso é o quê? Pôr as pessoas a dormir. Sim, esse é outro mito. E eu lembro-me que o nosso professor dizia, então você paga uma consulta para vir aqui dormir? Dormir, exatamente. Olha, quando é em gabinete eu digo assim, isto é uma clínica, isto não é um hotel, aqui ninguém dorme. Sim, então também esse é outro mito, não é? Se as pessoas vão dormir, se as pessoas vão ficar inconscientes, como é que respondes a este mito? Sim, olha, acontece, apesar de eu fazer estas explicações todas para também ajustar as expectativas que as pessoas têm, porque isto também é importante neste processo, não é? E para nós também é muito expectativa. É muito, porque é assim, as pessoas pensam assim, vou lá, ela põe-me a dormir, eu quando acordo já não tenho problema nenhum. Uhum. Só que não, como diz a minha filha, só que não, pronto. Então, há pessoas que às vezes dizem assim, ai, olha, eu gostei muito depois do primeiro transe, ai Maria, olha, eu gostei muito, mas sabe, eu acho que você a mim não me hipnotizou. Ai não, sim. Então, porque eu não estive a dormir, eu ouvi tudo o que você me disse. Uhum. Não é? Pronto. Então, eu acho que este também acaba por ser um mito, apesar das explicações. E depois, pronto, naturalmente que explico sempre um bocadinho mais às pessoas que, eventualmente, haverá até técnicas que não impliquem interação, que as pessoas poderão cair um bocadinho mais profundamente no transe e beirar ali um bocadinho o sono biológico, em que a pessoa perde um bocadinho a noção, mas não é esse estado comum, principalmente nas técnicas em que implica interação, que a pessoa tem que falar, naturalmente que nunca está nesse estado, não é? Porquê? Porque isso seria inconsciência. Ora, se nós precisamos nessas técnicas da interação é porque a pessoa tem que comunicar connosco, não é? E nesse comunicar a pessoa tem que ter ali assim um grau de consciência, por isso é que nós também utilizamos tecnicamente as chamadas âncoras de aprofundamento, não é? Vamos instalando para quê? Porque a pessoa quando fala tende a sair um bocadinho do estado, então nós temos o pão, eu utilizo muito aqui no ombro, portanto, que é para a pessoa voltar a ir um bocado mais fundo e anda nisto, mas isto nunca na inconsciência. Então, como há estas ideias pré-concebidas da inconsciência, voltamos um bocadinho também ali nisto, à hipnose de palco, às vezes, olha, gostei muito, mas você a mim não me hipnotizou. Sim. Mas pronto, não é o correto, não é? Isto, sabes que eu explico às pessoas que elas podem olhar para a técnica como exercícios de imaginação num estado de relaxamento físico grande, só, em que elas estão sempre ali. E é verdade, elas têm o controle de tudo, não se passa ali nada que elas não se apercebam. E nós também sabemos que há sempre aquele alerta que se acontecesse alguma coisa que fosse aviltante para o próprio, portanto, imediatamente, não é? A pessoa sairia no seu, daquele estado, não é? Que tem a ver com as nossas defesas, que estão sempre lá. Então, pronto, este para mim é o que vem a seguir, sabes? O primeiro é o medo de, não é? O que é que vai fazer? Eu não a conhecia. E depois às vezes as pessoas começam a entrar no processo e começam a sentir, porque os benefícios começam-se logo a sentir muito cedo, não é? E muitas das vezes depois até me dizia assim, ai, se eu soubesse que era assim já tinha vindo cá há mais tempo. Sim. Era isso também que eu ia dizer, é que às vezes as pessoas têm uma percepção de ser algo mágico, ou seja, eu não me vou lembrar de nada e vou sair de lá uma pessoa diferente. O desconforto, aquilo que eu não quero, isto vai ser instantâneo, varinha mágica. Só que
o processo de autoconhecimento é um processo de responsabilidade, é um processo que exige trabalho da própria pessoa, exige enfrentar o desconforto com a ajuda desta técnica, dando a mão ao terapeuta, ao psicólogo, ao psiquiatra, quem for que acompanhe, mas é nesse sentido, ou seja, não há nada de mágico que se vai passar, não é? Fora do controle da pessoa, sem o conhecimento dela, muito pelo contrário. E eu acho muito interessante isso que as pessoas dizem. Se elas soubessem como era o processo, já tinham desconstruído essas objeções todas e já tinham avançado no seu, pelo menos não deixar tanto tempo o seu problema arrastar-se, ou afastar-se, ou criar preconceitos, etc. Uhum, sim. É verdade, Ias dizer o segundo medo. O segundo medo ou mito que as pessoas trazem. O primeiro é que fosse parecido com a hipnose com a hipnose palco, em que a pessoa não tem controle sobre a sua vontade, não é? Ou seja, está à mercê de um outro. E o segundo, qual é que é? Depois há ali assim aquela parte que eu acho que tem um bocadinho a ver com a parte empática com o terapeuta, não é? Que é a pessoa, que eu acho que está um bocadinho inerente ao outro, não é? Que é o quê? É a questão do rapport, nós chamamos o rapport, mas é da confiança, não é? Que nós possamos inspirar na pessoa e que a pessoa depois aí assim confia. E sabes que por acaso nisso eu tenho visto um grande feedback em termos dos vídeos. Porque os vídeos, quando nós fazemos os vídeos, é diferente nós lermos umas letras, não é? Do que estar a ouvir uma pessoa falar. E que vídeos é que tu estás a falar? Os vídeos Os que nós fazemos, os que tu fazes também, a falar de temas, do que for, não é? Sim, sim. Porque uma coisa é tu seres um nome, não é? São umas letras, não é? Sim, Pronto, sim. ok, não é? Portanto, é assim, as pessoas quando veem como é o terapeuta já conseguem percepcionar um bocadinho, empatizar ou não, e então... familiar. Sim, olha, eu gosto, pronto, olha, parece-me bem, gosto da maneira como fala, como transmite as coisas, não é? E hoje em dia, cada vez mais, é interessante aquele conceito de, ai, parece que tem uma boa energia, não é? Aquela, pronto. Então, sim. então eu acho que também passa por aí, que é essa confiança na pessoa, não é? Porque de facto é assim, a hipnoterapia é uma ferramenta, não é? E que depois cada um, como todas as especialidades e técnicas à face da Terra, tem-se acesso a um conhecimento, a uma técnica e depois é a consciência que está por trás, portanto é a pessoa que utiliza aquela técnica de uma ou de outra maneira, não é? Que isto é como falava o Alberto, que portanto um bisturi pode ser utilizado por uma pessoa menos boa para matar alguém e por um médico é utilizado para salvar uma vida, portanto o bisturi é o mesmo, não é? Portanto, tem a ver com a utilização que se faz de... E eu acho que essa percepção também é importante e pode... As pessoas podem ter algum receio e isso também é uma coisa que vai... As pessoas também fazem sempre a observação, não é? Mesmo eu a primeira sessão faço sempre a anamnese e na anamnese pronto, já há aí assim um contacto. Essa relação, não é? Claro. Exatamente, e as pessoas dão logo feedback, nós começamos logo a trabalhar ali assim uma série de conceitos, essa empatia, e começa-se logo a sentir esses dois medos, não é? A começarem a vir abaixo. Então eu acho que é isso, sabes? O segundo seria isso, de aquele receio, aquela apreensão, sei lá, o que é que esta pessoa vai fazer, não é? Para a hipnose é preciso ter confiança, porque não é a mesma coisa, digo eu, que ir a um consultório ter uma consulta de psicologia, porque nós sabemos que é uma ferramenta diferente, é uma ferramenta que envolve algum desconhecimento e depois aquela tal fantasia da hipnose de palco, no sentido de
ser trabalhada como entretenimento e não como ferramenta terapêutica, e então a questão da confiança, do rapport, como tu dizias, é bastante mais pertinente, é bastante mais importante, não querendo não relevar a importância disso nas outras consultas. Ainda assim, dentro do tema da... Não, mas isso tu dizes é muito pertinente, porque é assim, uma consulta de psicologia, eu estou consciente, a qualquer momento eu posso fugir. Sim, mas o rapport Não é estou ali igualmente a importante. dormir sem consciência, não é? Sim, sim, mas a confiança também é importante, porque as pessoas acabam, de uma forma ou de outra, por expor-se, não é? E revelar os seus sentimentos íntimos, as suas histórias, que por vezes guardam. É um ato de confiança, seja para qualquer terapeuta, qualquer especialidade. Na nossa, acresce que depois nós utilizamos uma técnica que é assim de poderosa. Há outro mito, Maria, e este mito também, eu também o tinha, antes de saber o que era a técnica, eu também o tinha, e às vezes as pessoas também partilham comigo, que é o mito de, será que eu vou acordar? Sim, Ou seja, também. se acontecer alguma coisa ao hipnoterapeuta, será que eu vou ficar preso no transe para sempre? E é um mito válido, não é? É uma expressão até que as pessoas utilizam, que é assim, e se eu depois não volto? É isso. O que eu ia dizer é um mito válido, não é? Porque a técnica traz de si algum mistério, algum desconhecimento, e com tantas pessoas a abordar a técnica, nomeadamente as de palco, há algum desconhecimento, há mistura. E então, o que é que tu dizes às pessoas quando elas trazem este receio de Não vai não sair daqui. acordarem, não Não, voltarem? é assim, não vai sair daqui. Portanto, de onde é que quer voltar? Sim. Não é hotel. Não é hotel. Não é para dormir. Não é agência de viagens, não vai para lado nenhum. Está aqui. Sim. É super seguro. Há duas possibilidades, não é? Como nós sabemos, e eu explico sempre às pessoas. E tudo isto, nós estamos a levar isto com muita leveza e a brincar, mas todas estas dúvidas, estes medos e estes mitos são legítimos, não é? E por isso estamos aqui a esclarecê-los com todo o carinho. Aquilo que eu esclareço às pessoas e porque é verdade, tanto eu disponibilizo e eu acho que tu também disponibilizas áudios às pessoas, não é, Fiona? Sim, sim. Portanto, é assim, os áudios, como não implica interação, o que é que acontece? Por vezes as pessoas caem no sono biológico, mas quando tiverem que acordar, acordam, nomeadamente na manhã seguinte, por exemplo, se for o caso, se estiverem a ouvir à noite antes de deitar, não é? Acordam quando têm que acordar. Se eventualmente for antes, também vão acordar. Portanto, essa questão não se põe. Eu lembro-me que o Alberto dizia com muita graça que às vezes há pessoas que se sentem tão bem que não querem regressar, digamos assim. Eu conto outra história também, eu conto outra história. No início da minha formação como hipnoterapeuta... Veloso, Fiona linda. Olá, eu Fábio. Olá, Fábio. Ai, e eu há pouquinho também vi a minha sobrinha Alex a escrever, também quero mandar um beijinho grande para ela, porque elas estão cá de férias. Ai, que bom. Então, no início da minha jornada como hipnoterapeuta, quando eu estava na minha formação, nós, a partir de certa altura, eu não sei se tu fizeste também, mas já podíamos começar a praticar, já podíamos começar a acompanhar algumas pessoas, não é? De forma, ou amigos, de forma assim mais principiante, e um dos receios que eu tinha era que as pessoas não acordassem. Tu também tinhas. Eu tinha esse receio, porque era uma responsabilidade grande. Então, a certa altura, recebi uma pessoa e ela entrava muito profundamente no transe, mas muito profundamente. Era algo dela. Ela Olha, já estava... Desculpa interromper, temos aqui uma questão da Maria João. Olá, João. Deixa-me só acabar a história. Deixa-me só acabar a história e depois respondemos, pode ser? Ok. Então, eu ia explicar que era dela. Há pessoas que, ou porque estão habituadas a meditar,
ou porque é a forma como elas se concentram. Ela entrava muito profundamente no transe. E então o que aconteceu é que ela não queria sair do transe. Então eu falava com ela e dizia o nome da pessoa e dava todas as sugestões que nós tínhamos aprendido para ela, ela sair do transe, todas as o guião, as sugestões, e ela demorava a sair, mas eu lembro-me do professor dizer, olha, no final, se for tão difícil assim, abana um bocadinho a pessoa, porque a pessoa não está inconsciente, a pessoa não está a dormir, não está nada. Ou seja, está profundamente concentrada em si própria e nos seus processos internos, mas dali ou acorda, e naquele caso a sugestão do professor era se fosse preciso tocar um pouco na pessoa para ela acordar, ou então passa para um transe fisiológico. E foi interessante que no início da minha jornada como hipnoterapeuta aconteceu exatamente isso, ou seja, eu passei pela experiência de nunca ninguém fica... passei pela experiência porque aconteceu a pessoa ter dificuldade em sair do transe, mas nunca ninguém fica preso nesse estado. É um estado de comunicação. Se não há comunicação, ou a pessoa adormece, vai para o sono fisiológico, como tu dizes, não é? Depois de ouvir os áudios, ou a pessoa vai lentamente, suavemente, ao seu ritmo, acordando. Mas confesso que esse era um receio que eu tinha também. Eu tinha medo de ficar presa a algures no nada. Mas pronto, então olha, vou ler a pergunta da Maria João e online os resultados são os mesmos. O que é que tu queres dizer, Maria? É assim, resulta, o online resulta também. Eu pessoalmente, há técnicas que eu não faço online, só faço presencialmente. Mas todas as técnicas que nós temos para serem aplicadas com segurança e com toda a efetividade. Pronto, tenho pessoas com quem eu só trabalho, portanto, só faço terapia online porque são imigrantes, residem fora, nunca cá estão e nós temos que fazer, as pessoas precisam de ajuda e nós fazemos tudo online, com muita segurança. São exercícios de imaginação, não há, desde que nós tenhamos atenção a não aplicar técnicas catárticas, não é? Pronto, que aí assim, se nós não estamos ao pé, poderá causar ali assim, ou porque a pessoa pode ter uma catarse mais forte, ou nesse momento, sei lá, imaginemos que a internet vai abaixo, não é? E a pessoa sente-se sozinha naquele momento tão forte emocionalmente, não é? Então esse tipo de técnica eu não utilizo, mas há muitas outras para utilizar. Portanto, Maria João, resulta sim, minha querida. Grata pela tua pergunta. O que é que tu achas, Fiona? Qual é a tua perspectiva? Olha, eu só trabalho online, neste momento eu só trabalho online, já trabalho online há algum tempo. E então aquilo que eu costumo dizer às pessoas é que a experiência é diferente, os resultados são os mesmos. Em relação às técnicas catárticas, eu tenho formas de trabalhar esses momentos dolorosos de forma segura também e com adaptações às técnicas. Tudo aquilo que eu preciso fazer eu faço com adaptações. E aquilo que eu sinto é que as pessoas, primeiro, talvez acham um pouco estranho, mas depois da consulta, da sessão, elas dizem, olha, fico descansada porque estava em minha casa, não tenho que enfrentar trânsito, estou num sítio que me é confortável, num sítio seguro. A seguir, por vezes, eu dou indicação às pessoas, dependendo da situação, eu peço-lhes para a sessão ser mais ao fim do dia, para elas poderem dormir a seguir. E, por vezes, isso é possível. Enquanto se fosse algo que elas tivessem que se deslocar até casa, seria mais... já não podiam ter esta indicação de forma tão confortável. E a outra questão é aquilo que tu me estás a dizer, que é o facto de poderes ajudar e trabalhar com pessoas que estão longe de ti, muitas vezes noutro distrito e por vezes noutro país, ou seja, noutro país se a consulta, se a sessão só pudesse ser presencial, era uma condicionante bastante determinante, era
bastante Sim, importante. assim, E em desta qualquer forma, parte do mundo, as pessoas de, no meu caso, eu não domino o inglês, mas português e espanhol, portanto, eu faço nas duas línguas, em qualquer parte do mundo que estejam, podem recorrer à minha ajuda. É como tu dizes, se for só em clínicas, estamos limitados a uma zona geográfica, não é? Então, aqui o nosso campo de atuação, o nosso leque de possibilidades fica muito alargado, é bom, não é? É bom sim, para as sim. pessoas que podem recorrer a nós, é bom para nós porque também não temos que estar limitados a um espaço físico. Portanto, eu acho que sim, tem muitas vantagens. Desde que haja boa internet, as pessoas estão, a nossa ferramenta de trabalho são palavras, as pessoas estão com fones ou estão a ouvir-nos bem, elas conseguem entrar naquele Sim, estado, conseguem seguir eu todo acho que o há ali assim umas processo. condições que são importantes em termos da casa, que é o conseguir desligar do ambiente do cotidiano e ter silêncio, não é? Sim, Porque sim, às vezes há privacidade. casas que não param, estão sempre a ser ruidosas, aí torna-se complicado. Aí Sim. torna-se complicado porque aquilo que nós necessitamos é que a pessoa esteja num estado de atenção concentrada, não é? Mas fora isso, em termos da eficiência da técnica à distância pelo online, ela é super eficiente. Grata, João, pela pergunta. Sim, já há estudos científicos também a comprovar isso. Uhum. Olha, Marias. vamos, sim, vamos voltar aos mitos. Eu há Sim, aqui sim, assim um Maria, que era isso que eu tinha. Era eu há isso que eu aqui um tinha que eu de gostaria de, pedir. ok, eu há aqui um que eu gostaria de falar também. Ok. Olha, Que nós já só temos assim uns 15 minutinhos e eu já também agora gostava de falar começámos. de. Como é que é possível? Pois foi, pois foi. Eu sei. Acho que esta foi a live mais rápida, pelo menos que eu tivesse percepção do meu lado. Já vi. Mas então diz. Então, rapidíssimo, vamos lá acelerar isto. Que é aquele do hipnose. O quê? Aquela coisa assim, Sim, não é? relógio com o Então, tempo. é muito interessante. Então, eu também esclareço sempre, não é? Que é aquela técnica da chamada fascinação. Pode ajudar, mas não é condição sine qua non, ou seja, porque a hipnose dá-se pelo ouvido. Descobriram isso o dia que hipnotizaram um cego. Então aí, Sim. espera aí, o que é que se passa aqui? Se esta pessoa não vê, há qualquer coisa aqui que está a atuar e tem a ver justamente com isto. Porquê? Porque é a sugestão que a pessoa vai seguindo internamente. Essa parte poderá funcionar, mas não é ela que é responsável por. Então, eu acho que esse também é um dos mitos que as pessoas falam muito. Ai, aquela coisa assim. Então, mas você Sim. também tem aquela coisa assim para abanar? Não. Olha, então agora, já que falaste do cego, eu vou só dar um- uma informação sobre a hipnose que a mim me deixou particularmente fascinada, que é o facto de, quando nós entramos em hipnose, o nosso córtex cerebral visual, que é o que está aqui mais atrás, num estado de hipnose, o córtex visual de facto está a trabalhar como se nós estivéssemos a ver, ou seja, não tem nada a ver com fechar os olhos e ter pura imaginação. Não, o nosso cérebro de facto está a acionar partes dele que trabalham como se de facto nós estivéssemos a ver as coisas que estão a ser sugeridas e que nós temos. Não é só o desejo, a vontade, é mesmo algo que se transporta para o físico. E por causa disso é que eu também achei a hipnose tão curiosa, que é não só é um comportamento, como também é uma fisiologia. Há uma fisiologia que muda. Quando nós, por exemplo, fazemos os convincers e a nossa sugestão faz com que a nossa saliva se liberte quando pensamos numa sugestão de um bolo. Ou seja, a nossa mente é poderosa, como estavas a dizer, e transforma-se também em reações no corpo. Nós, na nossa técnica, também vamos trabalhar com isso, com a importância que isso tem para a autocura da pessoa.
o outro mito que eu gostava também de falar é sobre algo muito interessante que me colocaram recentemente e que tem que ver com o receio de mudar as memórias. Ou Os seja, apegos. nós trabalhamos com as memórias, não é? Por vezes nós temos que ir lá atrás, revisitar os traumas, revisitar as questões que são difíceis. Isso também é outra informação importante sobre a hipnose. Convém que tenham segurança e confiança no hipnoterapeuta, porque o trabalho que nós fazemos pode ser algo bastante, não queria usar a palavra doloroso, mas bastante emocional, e convém que a pessoa saiba o que está a fazer para trabalhar com segurança, como estavas a salientar há pouco. Não sei se já te colocaram esta questão de será que eu vou alterar as memórias quando trabalhar com a hipnose? Já te colocaram? Olha, quando te ouvi a começares a falar, aquilo que me vem é os apegos, não é? Porque nós somos muito apegados a muita coisa, inclusivamente às memórias, às vezes até as dolorosas, não é? Sim, às vezes é a forma de nós mantermos ligação com determinada pessoa. Então, pronto, é porque a pessoa ainda tem que tomar uma decisão, não é? Nós podemos modificar, deixar que a pessoa sinta necessidade de ter necessidade daquilo, não é? É fluir com o processo, mas tem que tomar uma decisão, porque é a vida de cada um. Eu não sou ninguém para fazer, pronto, para tomar decisões. As pessoas, quando vêm até nós a pedir ajuda e que se querem libertar de determinado sintoma, mal-estar, etc., nós estamos lá para prestar auxílio nisso. Por isso é que as pessoas, diz a Maria João, libertação dos medos de Saturno. Ok, João. É a minha Juanita. Pronto, mas é importante a pessoa tomar essa decisão, tomar a consciência. Eu tenho um problema, ponto número 1, e eu quero ajuda para resolver este problema porque não estou a conseguir resolvê-lo sozinha. Vou procurar um terapeuta, pronto. Mas essa parte é importante. E como o processo, sabes que eu acho que o processo, às vezes eu noto alguma resistência das pessoas a reconhecerem as melhorias que têm com a técnica. Eu não sei, não, que eu também fiz isto, também fiz aquilo, ou... Pronto, e é verdade, as pessoas podem recorrer a todas as técnicas e mais algumas para readquirir o seu bem-estar. Mas há uma incredulidade. Eu já cheguei a ter pessoas, Fiona, que me diziam assim, olha, eu não fiz mais nada a não ser isto, não é? Portanto, eu tenho a certeza que os benefícios que eu tive foi por causa da hipnoterapia. Mas eu ainda não consigo perceber como é que a Maria me leva para um jardim, para uma praia, para um campo, e como é que isto tem estes resultados, como é que isto resulta, não é? Então eu às vezes digo às pessoas que o processo é muito natural. Se elas de facto querem readquirir o seu bem-estar, é confiarem no processo. E é um bocadinho por aí, porque naturalmente depois vão fazendo esse processo de desapego e vão deixar de sentir a necessidade de ter isso, que muitas das vezes é fonte de dor. Sim, sim. Em relação ainda a este tema, a mim ocorre-me dizer que aquilo que me atrai tanto nesta técnica é que não só nós podemos ter um discurso consciente com a pessoa, como podemos colocá-la em situações em que ela vivencia coisas, não é? Experiencia coisas, sente as situações e consegue percebê-las de outra perspectiva, não é? Consegue ressignificá-las e, principalmente, o nosso objetivo não é que a pessoa mude a sua memória, porque a pessoa vai saber o que é que ela passou, ela vai se lembrar daquilo que ela passou. O que é a história de vida continua a ser, sem dúvida, como ela, exatamente, como ela reage a isso ou sente isso é que muda. Exatamente, os seus sentimentos, a sua perspectiva,
as suas crenças, os seus valores, é isso que nós trabalhamos e isso consegue-se não de uma forma discursiva, não é? Não de uma forma em que utilizamos palavras para, entre aspas, tentar convencer a pessoa ou tentar explicar outro ponto de vista, mas colocando-a em situações em que ela própria se apercebe e vivencia isso. E tudo de uma forma imaginária, porque o nosso cérebro, como tu dizes, é muito interessante e é uma ferramenta, quando utilizada de forma consciente, extremamente poderosa, e nós conseguimos trabalhar as nossas imaginações de forma muito perto com a nossa vivência. Isto quer dizer que o nosso cérebro aciona as mesmas partes do cérebro quando nós vemos uma coisa, quando nós vivemos uma coisa ou quando nós imaginamos uma coisa. E então isto é muito poderoso, ter este conhecimento e trabalhar isto de forma efetiva é muito poderoso. E é isso, é desta forma que eu encaro a terapia e tento desconstruir os mitos e os medos, porque é uma terapia simplesmente fascinante, maravilhosa e transformadora. É verdade, Maria, concordo. Nós estamos... Lucilene, ainda faltam uns 9 minutos. Ok. Diz? Estava aqui a Lucilene Oliveira a dizer boa tarde. Aqui já é boa noite, Lucilene. Boa noite. Bem-vinda. Olha, então, como ainda falta um bocadinho, eu vou-te colocar outra questão, que é o revelar os segredos, por exemplo. Revelar a conta bancária, revelar o medo que as pessoas têm de dizer coisas que não querem, porque por vezes, até para elas próprias, elas negam isso, não é? Por sobrevivência, muitas vezes, como tu estavas a dizer, até é recalcada essa memória, mas não entrando agora no tema do recalque, mas o receio que as pessoas têm de revelar segredos, dizer coisas com as quais não se sentem confortável e não querem, e podem ter algum medo de dizer isso no transe, ou seja, em transe. Como é que tu abordas? É assim, isso quando é abordado, portanto, quando na anamnese começo a desconstruir o medo e o mito, não é, da inconsciência, porque é assim, uma pessoa só irá fazer isso forçado se não tiver consciência, não é? Portanto, eu acho que está um bocadinho relacionado com o outro. Mas aí assim, agora quando tu colocaste essa questão, eu lembrei-me de outra coisa que eu acho que também pode ser interessante nós falarmos aqui assim, então abordarmos, que é o seguinte, já aconteceu as pessoas nas técnicas virem situações que elas já tinham optado por não partilhar. Ok. E as pessoas depois ficam desconfortáveis. Eu digo sempre, e sabes que tu acabas por ter uma realidade diferente quando estás numa cidade grande. E eu estou em cidades mais pequenas, em que as pessoas se conhecem mais e etc. E eu faço sempre a ressalva que do gabinete só sai aquilo que a pessoa quiser que saia, aquilo que ela conte. Porque eu nem sequer comento com ninguém que aquela pessoa está em terapia. Portanto, é assim, não há aqui informação a sair da minha parte. As pessoas podem me ver em contextos cotidianos, que eu também vou ao supermercado, também vou ao café, também vou ao restaurante, cumprimento as pessoas, mas não tenho que andar a fazer comentários porque, não é? Isso não é profissional e nós somos profissionais. E pronto, e às vezes há pessoas que podem sentir isso, sabes? E quando isso surge, as pessoas ficam assim um bocadinho desconfortáveis. E eu trabalho sempre isso com elas também, não é? Que eu não estou para julgar, eu estou ali para ajudar, não é? Nós vimos e ouvimos tudo. As pessoas têm as suas experiências de vida. Uns têm desafios de uma maneira, outros têm de outra, está tudo certo. Nós não estamos ali para julgar, mas estamos para analisar. Eu na análise posso lhe dizer, olha, isto por isto vai dar aquilo, aquilo por ali, por isto é que você teve esse resultado. Estamos a analisar, não estamos a julgar.
Isso é uma coisa que eu às vezes noto, é que as pessoas já tinham optado por não falar daquilo e porque é uma coisa, como tu estavas a dizer há bocadinho, eu agradeço sempre às pessoas que confiam em mim, porque as pessoas em nós confiam para nos contarem as coisas que escondem de todas as outras. Portanto, isto é um privilégio que tem que ser tratado com muito respeito e carinho, naturalmente, não é? E pronto, qualquer coisa que possam dizer, nós já ouvimos tudo. Portanto, é ver a nossa mente o que é que começa a ver e como é que pode ajudar a pessoa a resolver aquele conflito interno, ou, não é? Portanto, começamos logo a trabalhar assim, porque o nosso treino é para isso, não é? Nós estamos ali assim para arranjar estratégias e mecanismos de resolução. Se aquilo é uma coisa que as pessoas sentem uma grande dor e por isso querem evitar a qualquer custo, e se sentem envergonhadas às vezes até de alguma coisa que fizeram ou o que for, estão no sítio certo connosco para tratar do assunto. Já que fazem esse investimento, eu digo sempre isso à pessoa, que é fazer terapia é um investimento em nós mesmos. Já que eu estou a fazer investimento, eu vou com tudo. Para que é que eu estou a metade? Não é? Sim. Não é? Isto é como ir a um restaurante. Olha como tudo que tem direito, aquilo que me apetece. Então não vou. Não quero meia dose, quero um quarto de dose. Não, a pessoa vai, já que paga, pronto. Sim. Não é? Olha, eu acho que para fecharmos a nossa live com esse mito e medo, não tanto da hipnose, mas da terapia em si, é assim, é ouro sobre azul, é mesmo a questão do julgamento. Nós estamos lá mesmo com essa perspectiva de o que é que acontece aqui e como é que nós podemos ajudar a pessoa e não julgar se é certo, se é errado. Não é esse o nosso papel, não é essa a nossa formação. E não é isso, e principalmente não é isso que vai ajudar a pessoa. Muito pelo contrário. Está certo, está errado. É perceber o que é que está para lá daquilo, o que é que está ligado com aquilo, qual é que é o sistema e como é que nós podemos ajudar a pessoa a chegar aonde quer. Nem julgar se ela quer fazer algo que nós não faríamos, por exemplo. Não é de todo esse objetivo. Então, acho que também esse mito, na terapia em geral, medo, mito, na terapia em geral é o sobre azul, que é super um importante. bom profissional não está lá para julgar, não é de todo o trabalho dele e não é de todo proveitoso para chegar ao resultado que ambos estão a trabalhar. Exatamente. Então, olha, a João está aqui a dizer, é tão importante esclarecer todo o processo. Quando vamos ao médico, também não escondemos os sintomas, é verdade, João. É tal e qual, é isso mesmo, é confiar. Já que se dá esse passo, quando se dá, pronto, depois é ir com isso, pronto, com essa decisão, não é? E com esses passinhos até ao fim, é tal e qual. Maria, olha, isto parece incrível, mas eu vou agradecer-te por este pedacinho, porque já acabou. Opa, oh meu Deus, oh Fiona, como é que é possível? Foi a live, para mim, entre nós as duas, a mais rápida. Passou mais rápida. Olha, é um privilégio enorme. Eu gosto muito, muito, muito de falar contigo, muito. Aprendo muito contigo e então, olha, fico super feliz que as pessoas que nos acompanham têm o privilégio de te ouvir falar, de ouvir um pouquinho sobre as nossas histórias, de ouvir sobre o nosso conhecimento e então, muito, 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 muito obrigada. Eu gostava que dissesses os teus contactos, como é que as pessoas podem chegar até ti e ter sessões contigo e o que é que tu proporcionas, mas assim, rápido. Muito rápido. Ok, olha Fiona, grata eu também, é assim, não fales de mim assim que eu até fico sem jeito, por favor. Não é verdade. Não fales isso, tu és igual, és fantástica, maravilhosa, gratidão a ti pelo teu convite sempre, Obrigada. por também puxares por mim para estas coisas. Eu já te disse que eu quando penso em qualquer coisa que eu não sei ou a Marina não sabe por causa destas coisas, eu digo assim, vou perguntar à Fiona. A Fiona sabe a consultora informática.
Por isso, olha, muita gratidão pela tua disponibilidade, carinho, amizade, profissionalismo, que és ótima, dizer que é verdade, eu confio muito em ti, no teu trabalho, e recomendo-te sempre, porque sei Eu que as pessoas agradeço. estão em boas mãos. Eu agradeço. Pronto, as recomendações têm isso, não é? Eu quando recomendo a alguém é um aval meu e eu tenho genuinamente essa confiança em ti, porque sei que tu és tu tens alma de curadora, não é? Portanto, Olha, eu agradeço imenso a tua confiança, agradeço imenso. é verdade. Isso Por acho que isso, eu olha, também tenho muita consideração como profissional. E quando e então, preciso olha, também. foi muito bom a gente ter se encontrado naquela formação do Alberto, veio daqui assim uma ligação com frutos, não é? Temos também a nossa fadinha lá nos Açores. Ela hoje não está por aqui, que ela também costumava ter. Mas olha, Fiona, muito grata. Sim, depois vai ficar lá a página, as pessoas podem me contactar para tudo o que for online através do e-mail geral@mariadosacramentosantos.pt, que a Marina faz os agendamentos todos, ela é ótima, presta todos os esclarecimentos. Eu esta semana foi assim uma semana muito acelerada, tive pouco ou nada pelas redes, mas ela vai-me sempre dizendo, olha Maria isto, ou Maria aquilo, portanto há sempre respostas. Vejam os conteúdos, alguma questão que tenham, disponham, e é isso. E mais uma vez muita gratidão e a todos que estiveram a assistir e que também colocaram as vossas questões. Juanita, hoje estiveste aí assim, altamente dinâmica, muita gratidão, minha querida. É uma amiga, olha, ela está aí perto de ti, a Juanita está perto de É? ti. É João, Maria João. Tão bom, ainda bem. Olha, eu deixo também os meus contactos. Eu tenho a página do Instagram, não é? Fiona_Nunes, o YouTube também. Acompanhem lá porque eu tenho as lives gravadas, os contactos também vão ficar. E eu, como já passou muito tempo, eu quero agradecer muito a todos todas as pessoas que nos acompanharam, todas as pessoas que vão ver depois a gravação e um beijinho muito grande a ti, Maria, e a todos. A ti, minha Obrigada por tudo. querida. Tchau. Grata. Até à próxima. Nós voltamos, daqui por uns tempos voltamos. Sim. Com mais. Até à Grata. próxima. Obrigada. Até Tchau, à tchau. próxima, Tata.